Leis inacreditáveis em estado de guerra no Brasil em 2022. Temos ouvido falar muito sobre guerra e nós vamos falar de algumas leis inacreditáveis em caso de guerra aqui no Brasil nesse ano de 2022. Está comigo? O Gabriel, e a gente vai estar falando sobre essas inacreditáveis aí, essas coisas inacreditáveis que é bem difícil de entender mesmo, essas leis. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e darem um like para a gente entender que vocês têm gostado desses tipos de vídeo. Ok, e também não se esqueça de compartilhar e deixar o seu comentário no final do vídeo para nos ajudar. E também eu peço a você que assista esse vídeo até o final. O vídeo talvez ficará um pouco longo, mas é interessante você conhecer todas essas leis e aonde ela pode atingir você no caso de uma guerra aqui no Brasil em 2022. Então, há muitos rumores, o Exército está se posicionando nas fronteiras e em todo o Brasil. Então, assista esse vídeo até o final para você entender cada uma dessas leis aqui no Brasil que podem te ajudar ou podem de alguma forma te deixar meio com medo, porque as leis são leis e que tem que ser cumprida. Então vamos conhecer a primeira lei que vai aqui falar o Gabriel. Exatamente. A primeira lei é sobre a perda de patente para oficiais do Exército. Em situações normais, como o país em guerra, a única situação em que um oficial do Exército pode perder seu posto e a patente é por decisão de tribunal militar, com caráter permanente, julgando o réu indigno ou incompatível com o oficialato. Ou seja, imagina ali que a pessoa foi colocada como sargento, mas ela está incompatível, ou seja, na hora do vamos ver de verdade na guerra, ele não consegue bater com as expectativas do oficialato dele. Então ele é trocado e considerado indigno desse lugar. Em estado de guerra no Brasil, as leis são aplicadas, todas essas 10 leis são aplicadas. Por exemplo, em tempo de guerra, no entanto, a lei brasileira prevê que os oficiais podem perder o posto e a patente por tribunal especial, com ritos muito mais simples e céleres, consequentemente com menos cuidado e atenção para com possíveis injustiças. No caso, como o Gabriel já falou aqui, porque às vezes eles precisam mudar alguma pessoa que não está agindo corretamente como deveria agir, porque por falta até mesmo de experiência. Como nós vivemos num país que não existe guerra, né, Gabriel? Exatamente. As pessoas não estão preparadas talvez para aquela função e tem uma pessoa que está melhor posicionada. Então eles fazem a troca justamente para preencher a lacuna que está precisando o Exército. Exatamente, né? A gente tem que ver que aqui na América do Sul, aqui é o lugar que é considerado com menos guerras. Ou seja, às vezes quem foi colocado como sargento não tem habilidade suficiente para ser o sargento. Então por isso há a mudança para que não venha perder a guerra. Então por isso existe essa primeira lei. Vamos então conhecer a segunda lei, pena de morte. O inciso 47 do artigo 5º da Constituição Brasileira é bastante claro no que diz respeito à pena de morte. Ela não pode ser aplicada salvo em caso de guerra declarada. É verdade. No caso de guerra, o Código Penal Militar de 1969 prevê execução por fuzilamento como pena por crime como traição, covardia, rebeldia, desobediência contra a hierarquia militar, deserção e abandono de posto. O genocídio, roubo e extorsão em zona militar também são crimes passíveis de aplicação desta pena. Então, em caso de estado de guerra no Brasil, essa lei é aplicada como pena de morte. Em casos desses requisitos aí que nós falamos, pode sim haver a pena de morte. Exatamente. Para quem não sabia que no Brasil existia sim a pena de morte, é aí que a gente vê. No Exército tem, embora ali no meio comum a gente não encontra. E esses crimes que foram citados aí é o que faz você ter uma pena de morte dentro do Exército. No caso, pessoal, é dentro do Exército, fora não. Mas quem está lá dentro do Exército, essas penas sim podem acontecer a pena de morte. Vamos então conhecer a terceira. Critério para servir ao Exército Brasileiro. De acordo com a lei brasileira, você não pode servir às Forças Armadas caso tenha seus direitos políticos cassados ou tenha cometido crimes possíveis de exclusão ou expulsão pelo Código e Regimento Militar.
Nesse caso, você não será convocado e não participará do Exército em caso de guerra. Em tempo de guerra, no entanto, há previsão de que o governo brasileiro pode fixar outras condições para o aproveitamento daqueles que se enquadram nas condições citadas acima. No caso de guerra, o Brasil pode arrumar alguma forma para tentar trazer a população para o Exército. Exatamente, ou seja, a quantidade que eles estão vendo ali que tem no exército, se não for suficiente, eles podem sim chamar alguém que não tem 100% dos critérios ali. É verdade. Isso é em estado de guerra aqui no Brasil. Se não estiver, não será chamado de forma alguma, né? Vamos então conhecer então a próxima lei. Essa próxima lei é muito interessante. Ataque contra civis e indivíduos não envolvidos na guerra. Os tratados internacionais que versam sobre as leis a serem seguidas durante a guerra está a proibição de violentar de qualquer forma os civis que não estiverem envolvidos com o conflito bélico. Ou seja, imagina ali que tem uma pessoa que está ali no meio da guerra, como não sei, mas ela está ali no meio da guerra. E infelizmente ela pode acabar tendo algum problema, mas a ideia é que com essa lei ela não tenha nenhum tipo de problema com isso. É verdade, na verdade, não se pode atacar civis, mesmo ele estando em estado de guerra no seu país. O inimigo ele pode entrar lá, mas não pode atacar os civis, porque é lei, principalmente aqui no nosso Brasil. A lei não permite que, por exemplo, eu entro na Venezuela e vou atacar civis lá. Não, eu tenho que atacar aquelas pessoas que estão, soldados, que estão lá. Mas os civis não podemos atacar. É uma lei, tá? E temos que cumprir a lei. Exatamente. Se você tiver ali entre ter que acertar um civil e um soldado, você teria que acertar o soldado e sempre deixar o civil tranquilo na sua casa ou onde estiver. É verdade. Então vamos conhecer a próxima lei que também é muito importante. Olha só. Durante o chamado estado de guerra, o governo brasileiro pode optar por passar o controle de todas as redes de comunicação para o Ministério da Guerra, que neste caso, para explorá-la como mais conveniente for para os assuntos da guerra. Basicamente, ali eles têm o poder de, quando estiver uma guerra, passar para esse Ministério da Guerra todas as formas de comunicação que tiver no país, para eles terem maior controle do que está acontecendo no geral. É verdade, isso é um controle, né, para que haja proteção, tá? Tanto dos civis como do exército. Então fica uma coisa bem tranquila, mas eles sabem de todas as informações que é necessário. Vamos então conhecer a próxima lei, a sexta lei, que também é muito importante. Tratamento humano aos prisioneiros de guerra. As convenções de Genebra prevêem que os prisioneiros de guerra, em qualquer situação, não podem ser submetidos à tortura e qualquer tipo de pressão física ou psicológica, com o intuito de retirar informações. O país que aprisiona o combate inimigo também precisa oferecer a ele condições sanitárias de higiene e alimentação, bem como respeito à religião. Para garantir isso, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha possui o direito de visitar as instalações de qualquer país que esteja mantendo prisioneiros. Ou seja, ali você pode até prender uma pessoa que estava no meio da guerra como soldado, mas você não vai poder acabar violentando ou atacando fisicamente ou psicologicamente. Você tem que deixar ela sã e tranquilamente ali. Tem que dar também higiene e alimentação e respeitar a religião para que nada aconteça com o país em si. É verdade, o que o Gabriel falou está corretíssimo. Não se pode fazer violência contra aqueles prisioneiros de guerra. Então vamos conhecer então a próxima lei em estado de guerra no Brasil. Respeito aos mortos em batalha. É comum durante conflitos bélicos que seja dada uma espécie de trégua momentânea no campo de batalha para que os mortos possam ter seus corpos recolhidos e dignamente enterrados. Ou seja, se você ali tiver em uma guerra e tiver um momento em que eles não parem, o certo é que eles parassem para que você fosse até lá, pegasse os corpos e fossem identificados ali para informar as famílias. Esta medida tem, entre outras intenções, o objetivo de identificar os mortos em serviço para que as famílias possam ser informadas. Infelizmente, isso nem sempre ocorre conforme previsto. É verdade, nem sempre é assim, né? A gente queria que fosse assim, mas nem sempre é desta maneira. Mas o certo, e a lei brasileira diz que tem que ser dessa forma, e eu acredito que aqui no Brasil iremos cumprir a lei.
Então vamos então conhecer. Você não pode recusar a convocação para a guerra. Caso você fosse chamado para a guerra, praticamente não há forma de escapar da obrigação. Pior que isso, aquele que não se apresentar ao exército em tempo de guerra pode ser punido pela lei militar. Quem sabe você é um rapaz jovem e fala assim, não quero morrer, eu não quero morrer, eu não vou. Se você não for, você pode ser preso, tá? E se você for, belezinha, mas caso chega lá, se acovarde ou traia a pátria, você também pode ser executado, né, Gabriel? Com aquela pena de morte que a gente viu há um tempo atrás. Ou seja, se você for e não seguir aquelas leis, aqueles caminhos que estavam sendo ditos ali na última vez, você seria provavelmente executado com uma pena de morte. Aí ficaria mais difícil, né? Mas o ideal é ir, pessoal, porque você será treinado, preparado para ir para a guerra. Em estado de guerra no Brasil em 2022, essa lei vai sim funcionar. Todas as leis que nós estamos falando aqui vai funcionar e nós precisamos de cumprir a lei, tá? Então vamos conhecer a 9ª lei, tá? Restrição a determinados tipos de armamento. As convenções de Genebra, ratificadas por grande parte dos países ao redor do mundo, proíbem a utilização de armas químicas ou munições que possam causar sofrimento desnecessário às vítimas. Ou seja, você ali não pode levar armas químicas que façam a pessoa sofrer, enquanto você poderia simplesmente acabar com ela logo, sem causar grandes problemas ali. Além disso, ataques realizados por mar, por submarinos e similares, não pode afundar navios comerciais inimigos, sem que antes retire todos os passageiros e a tripulação deste. Na verdade, isso nem sempre acontece dessa forma, nós sabemos, mas aqui no Brasil a lei é essa, precisa tirar primeiro, tá? Então, se tem civil, não é melhor nem atacar e deixar passar direto, não é verdade? Exatamente, do que ficar gastando armamento com uma coisa que vai só dificultar mais. E também vai prejudicar, porque as leis internacionais vão entrar em ação e aí você será muito penalizado depois. Então, a última lei não muito simples, muito importante para nós, no caso, a 10ª lei, livre passagem de medicamentos e atendimento médico a inimigo. Olha só essa lei, Gabriel. Exatamente. Ainda segundo as convenções de Genebra, caso um soldado inimigo precise de atendimento médico urgente e não consiga em sua própria base, é obrigação do país rival oferecer o atendimento. Inclusive a previsão de que as áreas de batalha possuem uma zona demarcada para o tratamento de feridos. Além disso, o exército de um país não pode impedir o transporte de medicamento, mesmo que seja destinado a tropas rivais. Olha só, é uma lei que parece que assim que como é que eu vou cuidar daquele cara que é o meu inimigo, né, Gabriel? Exatamente, mas como você já deve ter pensado, é uma coisa mais humana, não é algo que eles estão pensando na guerra, e sim eles estão pensando no tratamento humano, como seria que eles gostassem de ser tratados. É verdade, por isso existe essa 10ª lei, tá? Eu acho assim, uma lei que realmente está certo, não está errado, tá? Então essas são as leis em estado de guerra no Brasil em 2022. Esperamos que não aconteça, claro, uma guerra, mas estamos visto aí as polícias se posicionando para a guerra em várias fronteiras do Brasil. Então vamos torcer que não haja guerra, mas se houver alguma guerra, essas são as 10 leis, tá, que terão que ser cumpridas aqui no Brasil em estado de guerra. Portanto, eu espero que você compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguma lei, deixe no comentário aí. Se nós deixamos de colocar aí alguma lei que você conheça, coloque no comentário aí. Nos ajuda, se inscreve, compartilhe, Gabriel. E mais o quê? E também inscreva-se no canal para ajudar aí a gente ficar sabendo que vocês gostam dos vídeos, não é mesmo? Então compartilhe, dê um like, clique no sininho e divulgue essas leis, porque muitas pessoas não conhecem essas leis, mas vai ficar sabendo a partir do momento que você compartilhar e ajudar, ok? Saúde, sucesso e até a próxima. Tchau!